o amor de mãe é sempre mais exaltado, é sempre mais. Você vai no Dia das Mães, os restaurantes tudo cheio, né? Dia dos Pais, você escolhe onde quer almoçar, que vazio. Dia das Mães é quase um dia santo, quase um dia de uma atividade. Dia dos Pais é bem gravata e glória a Deus, aleluia. Então, o amor de mãe é exaltado na palavra de Deus, e a gente sabe que diante de um filho, a conduta de um pai e de uma mãe, embora haja amor entre os dois, é diferente. Geralmente isso não é 100%, mas quando uma mãe vê um filho caindo, pode até baixar, porque eu pareço educado, mas depois eu posso dar um direito, então pode até baixar. O amor de mãe e de pai, embora seja o mesmo, eles agem de conduta diferente. Quando, por exemplo, repito, isso não é 100%, mas geralmente quando o filho cai, qual a expressão da mãe? Ai meu Deus, meu filho caiu, vai lá e corre para tentar levantar, se machucou, o filho cai, o pai diz, levanta daí agora. Seja homem, para de palhaçada, é assim, é o mesmo amor, só que o pai não é como a mãe carinhosa de ir lá, machucou, não, o pai trata, enxergando que aquele tombo é mais uma lição para aquele filho se fortalecer. Então eu acredito que na visão de Deus, que também é pai, ele permite o sofrimento, enxergando que aquele sofrimento ali nos trará algum tipo de crescimento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos algumas coisas que o sofrimento gera. Por exemplo, Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. O salmista está afirmando que se não fosse o sofrimento, ele não ia aprender os estatutos de Deus. Então, por meio do sofrimento, ele recebe uma correção divina e passa a aprender os seus estatutos. Quando você vai para Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 e 2, aí o texto ainda é mais esquisito, porque Salomão diz que é muito melhor você estar em um velório do que em uma festa. E ele explica o motivo, ele diz porque na casa onde há luto, você fica reflexivo, e na casa onde há festa, você vive empolgado. Quando você está numa casa que há festa, você não fica pensando que vai morrer, que vai passar por um, não, você quer comer bebida, glória a Deus. Mas na casa onde há luto, aquilo te traz reflexão. Se alguém morreu por causa da diabetes, você já fica, meu Deus, eu preciso maneirar o açúcar. Se alguém morreu por algum tipo de situação que a gente vive, a gente já começa a pensar, poderia ter sido eu. Então aquilo vai te trazendo reflexões que no dia a dia você não teria. Então o sofrimento também é uma maneira, além de nos corrigir, de nos trazer algum tipo de reflexão sobre a nossa própria vida. Onde foi que eu errei, onde eu tenho que mudar, como eu tenho que agir a partir de agora, mediante ao sofrimento. O sofrimento também, segundo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, fortalece o nosso caráter, traz para nós maturidade. Capítulo 5, versículo 3 e 4 está escrito: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então o sofrimento produz em nós experiência. Por isso que é bom você ter por perto gente experiente, porque geralmente gente experiente tem esperança, porque já passou por muita coisa que a gente ainda não passou. E aí quando você conversa com essas pessoas experientes nas lutas, nas guerras, na batalha, ela tem geralmente a seguinte expressão para te dar: vai dar tudo certo, Deus está no controle, isso aí logo vai passar. Quando você fala com gente que não tem experiência no meio do sofrimento, Jesus Cristo, ele te aconselha tudo, menos que vai dar certo. Mas quando você
convida e conversa e está junto de gente que tem experiência, geralmente eles usam essas frases: Deus está no controle, vai dar tudo certo, uma hora isso vai passar. Além do sofrimento trazer para nós correção, reflexão, maturidade, o sofrimento é a única, não é uma das, é a única forma de Deus provar o valor da nossa fé. Se nós não formos provados, Deus nunca mostrará o valor da nossa fé. Nossa fé não é provada quando a bênção chega. Nossa fé é provada quando a bênção tarda. Nossa fé não é provada quando a vitória vem. Nossa fé é provada exatamente no período que a gente espera que ela chegue e ela não chega. Nossa fé não é provada nas vitórias. Isso é recompensa. Nossa fé é provada e forjada no fogo. Pedro diz isso no capítulo 1 da sua carta, versículos 6 e 7. Ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro está afirmando que assim como o ouro ou como o fogo é para o ouro, a provação é para a nossa fé. Então, para saber o valor da nossa fé, Deus vai nos provar. A fé de Abraão não foi firmada quando ele saiu de Ur dos Caldeus, que já foi uma experiência muito grande de fé. Ele só é chamado de pai da fé na entrega de Isaac, não na saída do Ur dos Caldeus. Quando ele vai entregar Isaac, no sofrimento de entregar o filho, no sofrimento de subir o monte, no sofrimento de apresentar o filho a Deus, é que Deus diz: pode esquecer do sacrifício, agora eu vi que tu temes a Deus. Foi justificado pela fé e até hoje é chamado de pai da fé. Ninguém será aprovado sem antes ser provado. A prova vem para alicerçar a nossa fé. Jesus afirmou isso: o homem que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Mas como é que você sabe que a casa dele está na rocha, se a casa é igualzinha que está na areia? Como é que você vai saber que de fato aquela casa é firme, se ela é igualzinha que está na areia? Não é pela pintura, não é pela estética, não é pela estrutura. Como é que você vai saber que a casa é firme? É com a pancada do vento, é com a força da chuva, é com o ímpeto do rio que vai bater naquela casa. Mas a casa que está firme sente a pancada, mas permanece de pé. Ninguém é impedido de sentir a dor do sofrimento, porque também ninguém é de ferro. Você vai ter o teu período de luto, o teu período de tristeza, teu período de conflito, teu período de questionamento, mas quando isso passar, a gente levanta, permanece de pé, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu preciso compreender isso. Aleluia. Essa é uma matéria importante do Evangelho. E eu gosto quando a Bíblia ensina para mim que casa na rocha não está ligada a quanto eu ganho, mas quanto eu suporto. Então, para Deus, o firme não é quem conta testemunho toda semana. O Deus, o firme, é quem permanece firme mesmo sem ter testemunho para contar. Oh, meu homem, creio e abençoa a tua vida e espero que toda semana você tenha um culto em ações de graças para dar. Mas que se isso não aconteça, continue cultuando mesmo sem ter motivos aparentes para fazer isso, porque a nossa fé não está presa aos benefícios.
mas ao controle que Ele tem sobre todas as coisas. Deus é fiel. E como nós olhamos para o livro de Jó, nós encontramos esse exemplo na prática de um homem que sofreu sendo justo. E aí você pode ser o melhor dos teólogos, que você não encontra uma explicação o porquê Jó foi provado daquele jeito. Alguém diz, Jó foi provado para mostrar para o diabo que Deus não precisa mostrar nada para o diabo. Jó foi provado para que Deus soubesse, Deus sabe de tudo, por isso deixou provar Jó. Por que Deus prova Jó? Não tem uma explicação, porque tem coisa na nossa vida que acontece que não tem explicação. Quanto mais você tenta achar uma explicação para entender o motivo, você não encontra. Tem coisa que não dá para explicar. Quem aqui já não passou por situações que alguém diz assim, você está passando isso porque você não ora. Aí você ora e continua passando. Mas aí você não vai no monte, você dorme no monte, acampa no monte, mora no monte, e continua passando. Não, isso aí é que você não dizima, aí você dizima, trizima, quadrizima, quintizima, e não muda. Porque quando Deus quer provar, irmão, Ele não tem que dar satisfação ao barro. Glória a Deus. Ele é goleiro, Ele tem o tempo dele. Eu sei que a gente gosta daquela palavra que diz, quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. É verdade, mas o contrário também é verdade. Quando Ele fecha, irmão, não tem quem possa abrir, que não obrigue Ele a abrir. Ele tem o controle da nossa vida. Não há explicação para tudo. Não há explicação para tudo. Um dia chegaram para Moisés e disseram, Moisés, nos explica aí as coisas sobre Deus, o que Deus pode fazer, como é que a gente fala sobre Deus, as coisas de Deus. Aí Moisés escreve em Deuteronômio 29, e diz, rapaz, não dá para explicar tudo. As coisas reveladas são para nós, mas as ocultas são para Deus. Quando Moisés fala que as ocultas são para Deus, ele está dizendo que tem coisa que Deus vai fazer e não vai te explicar. Que tem coisa que Deus vai fazer e não vai te dar satisfação. Que tem coisa que Deus vai fazer e a gente vai ficar sem resposta mesmo. Não tem como responder, o que explicar, como lidar com uma história como essa, de um homem que é justo, de um homem que ora pelos filhos toda madrugada e perde os 10 de uma vez. Um homem que a ele diz, eu era o olho do cego, eu era o ouvido do surdo, eu era a boca do mudo, o pé do aleijado, o esposo da viúva, o pai do órfão. Sabe o que ele está dizendo? Eu ajudava, o que faltava no necessitado eu supria, o que faltava no deficiente eu supria, eu era o supridor dos necessitados, eu era o intercessor dos meus filhos, eu era o mantenedor da minha casa. E aí, Jó, caiu tudo, quebrou tudo, destruiu tudo. Mas o porquê, Jó? Eu sei lá. Eu sei que eu estava um dia em casa, alguém chegou e disse, morreram teus filhos, roubaram teu gado, destruíram teus servos, arrebentaram com tuas coisas. Outro dia eu dormi bom e acordei canceroso, com câncer dos pés à cabeça, com mosca comendo ele por dentro, com as unhas caindo, tendo que dormir no lixão, se coçando, com um cabo de telha, vendo as pessoas desprezando. E o que faz? Como é que convence? Como é que tem que entender isso? Eu sei lá, eu sei que ele olhava para a mulher dele e dizia, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que ele olhava para a mulher dele e dizia, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ele diz, Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na minha vida. Até no meu sofrimento. É interessante que nesse período, eu costumo dizer que Jó é um homem que viveu 3 tempos. Jó viveu o tempo do tudo, o tempo do nada e o tempo do dobro. E nesses tempos, ele conheceu o Deus que dá, o Deus que tira e o Deus que dobra. Então Deus é Deus quando dá? Claro.
Deus é Deus quando tira? Claro. Deus é Deus quando dobra? Claro. Só que você percebe que o dobro só vem quando Ele tira tudo. Glória a Deus. Então, essas coisas na nossa vida mostram que Deus tem um controle. Deus dá, Deus tira, Deus dobra. Deus sabe a hora certa de agir. Só que nessa vida de Jó, você percebe que a vida é um gráfico de sobe e desce o tempo todo. Uma hora Deus dá, uma hora Deus tira, outra hora Deus dobra. E isso é na Bíblia inteira. Eu gosto de usar esse exemplo, porque isso mostra para nós o quanto Deus está conosco, independente das situações. Um homem que representa muito bem isso é José. Se você olhar para a estrutura de vida de José, a vida de José é um gráfico. José está na casa de Jacó, uma hora está no fundo do poço, uma hora está na casa de Potifar, uma hora está no fundo da prisão, outra hora está no governo. É assim que funciona. O Salmo 23 fala a mesma coisa. Uma hora você está em paz dos verdejantes, outra hora na sombra do vale da morte, ou no vale da sombra da morte, outra hora com a mesa preparada, a cabeça ungida e cálice transbordante, outra hora com a misericórdia e a bondade de Deus te seguindo. Então as coisas mudam. Isaías fala isso. Uma hora você está no fogo, outra hora você está no rio, outra hora você está na água. As coisas vão mudando, não tem como, mas uma certeza a gente tem. Deus está com José na casa de Jacó, Deus está com José no fundo do poço, Deus está com José na casa de Potifar, Deus está com José na prisão, Deus está com José no governo. Uma coisa eu tenho certeza: as águas são tranquilas, mas Ele continua sendo meu pastor. O vale de sombra da morte, Ele continua sendo meu pastor. Cabeça ungida e a mesa preparada, Ele continua sendo meu pastor. No tudo Ele é o meu Senhor, no nada Ele é o meu Senhor, no dobro Ele é o meu Senhor. Porque a vida vai mudando, mas quem estrutura a tua vida permanece contigo nas viradas que a vida dá. E aí Jó vai ensinar para a gente, quando você lê, por exemplo, o capítulo 40, Jó vai dizer assim para Deus: eu sou vil. O que eu posso te responder? E ele diz: eu ponho a minha mão na minha boca. Por que Jó diz isso no capítulo 40? Porque no capítulo 37, por ali, Deus vai começar a conversar com Jó, porque Jó está questionando a Deus o porquê ele, sendo justo, está sofrendo. E aí você espera que Deus te responda aquilo que você está perguntando. Só que o que Deus vai fazer com Jó? Deus não vai responder o que Jó quer saber. Deus vai fazer perguntas a Jó para saber se Jó pode responder. E aí Deus começa a perguntar coisas que Jó não tem condições de responder. Como, por exemplo, onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu coloquei portas no mar? Onde você estava quando eu criei as estrelas? E Deus vai fazendo uma série de perguntas que Jó não tem o que responder. Quando chega no capítulo 40, Jó põe a mão na boca e diz: não tem como te responder. Eu percebi que diante das tuas perguntas eu sou vil. Eu sou o menor de todos. Eu sou nada diante do que o Senhor é capaz de fazer. O que Jó está dizendo para Deus é: eu não sei. Mano, não seja soberbo de achar que você sempre tem que saber tudo. Mas por que você está passando por isso? Seja humilde. Eu não sei. Como é que aconteceu isso? Se você não tem resposta, eu não sei. Jó está olhando para Deus dizendo: eu não sei. E por que não sabe? Porque Deus tem caminhos misteriosos. Eclesiastes 11:5. O sábio Salomão, o homem mais sábio que essa terra já viu, chega diante de Deus escrevendo Eclesiastes capítulo 11 e ele diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se forma uma criança dentro do ventre de uma grávida, assim nós não sabemos as obras de Deus e como Ele faz todas as coisas. Tem coisa que a gente não sabe. Por mais sábio que a gente seja, Deus esconde de nós os seus caminhos. Deus esconde de nós as suas passadas. O mesmo Deus conversando com
versículo 10, Deus começa a falar com Jó sobre o Leviatã, que era o animal mais perigoso da época. Era uma espécie de crocodilo, alguns dizem isso, outros dizem que era uma espécie de dinossauro, outros de um monstro marinho, mas o que de fato a Bíblia fala sobre esse animal era que era um animal muito selvagem, muito perigoso, que ninguém dava conta dele. Aí Deus chega para Jó no capítulo 10 e diz assim: Jó, você pegaria o Leviatã e daria para suas filhas brincar? E a resposta é não. Ele diz: você pegaria o Leviatã e colocaria dentro de uma gaiola? A resposta é não. E Deus vai dizer a Jó: se ninguém é tão atrevido de despertá-lo, como alguém se levantaria contra mim? Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Se vocês não conseguem domesticar um ser criado, como vocês querem domesticar o Criador? Se o ser criado não cabe numa gaiola, como vocês podem achar que eu posso caber no pensamento de vocês? Se o ser criado não pode ser brinquedo para suas crianças, como vocês podem achar que podem manipular o Criador? Eu sou o Senhor de todas as coisas. Quem manda é Ele, quem fala é Ele, quem controla é Ele, o poder é dele, a glória é dele. O que eu faço nisso tudo? Eu só glorifico a Ele, porque é Ele que controla todas as coisas. Quando você pega o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 9, Paulo vai falar sobre a soberania de Deus na escolha de Israel. É um texto maravilhoso, acredito que todos deveriam ler, Romanos do 9 ao 11, e você vai ver ele falando da soberania de Deus na escolha de Israel, dizendo: olha, não existiu ninguém que tivesse feito bem ou mal para que Deus escolhesse, porque a escolha não foi na hora que nasceu, a escolha foi antes do nascimento. Deus já havia determinado que o menor seria senhor sobre o maior, e o maior seria o menor, e isso não tinha a ver com características dos fetos, mas com a proposta de Deus de eleição de ter escolhido Jacó. E aí Paulo começa a falar da grandeza de Deus, do Deus enxertando a gente na videira que é Israel. Ele vai falando. Quando ele chega no versículo 33, Paulo se perde na soberania de Deus, e ele faz o que a teologia chama de doxologia. Logia, a palavra, doxo, louvor. Paulo tem uma palavra de louvor. Ele não consegue mais explicar o quanto Deus é soberano, ele não consegue mais explicar o quanto Deus é poderoso. Aí ele começa a cantar no meio da explicação, ele começa a exaltar no meio da explicação. E o que ele canta? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu a ele primeiro para que ele seja recompensado? Ele não tem resposta para isso, e como ele não tem resposta para isso, ele diz: então dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Tem resposta para isso, irmão? Tenho não. Então dê glória a Deus, porque ele está no controle. Tem resposta para esse sofrimento? Tenho não. Então dê glória a Deus, porque ele está no controle. Ele é insondável, ele não pode ser medido, não pode ser controlado. Ele está no controle de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Jó não sabia responder. Não sabia responder porque estava doente, não sabia responder porque estava perdendo, não sabia responder porque estava sendo acusado, não sabia responder porque estava desanimado, não sabia responder porque estava de cabeça baixa, não podia responder porque enterrou os filhos, não podia responder porque estava sem resposta. Só não podia. A única coisa que ele sabia: eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o que Deus está fazendo. Só que tem uma coisa interessante em Jó: ele não sabe o que Deus está fazendo. Mas mesmo não sabendo o que Deus está fazendo, você não vê Jó desviado. Você vê Jó doente, você vê Jó perdendo,
Você vê Jó desanimado, você vê Jó acusado, você vê Jó de cabeça baixa, você vê Jó enterrando os filhos, você vê Jó sem resposta, mas você não vê Jó desviado. Porque Jó não sabe o que Deus está fazendo, mas quando ele precisa manifestar sua fé, ele diz exatamente o que ele sabe. E o que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor, aleluia. E por que ele usa a expressão eu sei? A expressão eu sei é exatamente o que revela a nossa fé. E eu caminho para encerrar aqui. A expressão eu sei, ela representa diretamente o que diz a nossa fé. Fé não é o que eu sinto, fé é o que eu sinto. Aleluia! E por que fé não é o que eu sinto, mas o que eu sei? Porque o que eu sinto oscila. Eu sinto frio hoje, posso não sentir amanhã. Sinto calor amanhã, posso não sentir calor hoje amanhã. Sentimento oscila. Aleluia! Sentimento não está ligado ao que eu sinto, ou fé não está ligado ao que eu sinto, porque ela não é epiderme. A fé não está ligada ao que a minha pele pode dizer ou sentir. A fé está ligada ao que eu sei. Independente do tempo, eu sei. Independente da situação, eu sei. Independente de onde as coisas vão parar, eu sei. Sei o quê? Que Ele está vivo. Eu sei que Ele não muda. Eu sei que Ele não vai me deixar desamparado. Eu sei que uma hora Ele vai fazer alguma coisa. E Jó fala sobre o que sabe. E o que é que ele sabe primeiro? Eu sei que Ele está vivo. Saber que Deus está vivo é a base primaz da nossa fé. Porque se nós estivermos aqui sem a certeza de que Ele está vivo, não tem sentido estar aqui. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que se Cristo não ressuscitou, nossa fé não presta. Porque se Ele não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui não tem sentido nenhum. Nós só estamos aqui porque a fé grita para nós todos os dias: eu estou mal, mas Ele está vivo. Eu estou na prova, mas Ele está vivo. Eu estou no vento, mas Ele está vivo. Quando João, o evangelista, está na ilha de Pátimo, padecendo necessidade, encarcerado, Deus não aparece para ele mostrando coisas que tirassem João da sua realidade e colocassem ele numa outra realidade. Não, quando Deus aparece para João, a primeira coisa que Jesus diz para ele: sou eu quem? Aquele que vive. Depois ele vai mostrar um monte de coisa, mas primeiro ele vai entrar na prisão de João para dizer: João, tu está preso, mas eu estou vivo. Tu está sozinho, mas eu estou vivo. Tu está na prova, mas eu estou vivo. Estou vivo e aonde? Estou vivo e aqui dentro da prisão contigo. Estou vivo e aqui nessa ilha contigo. Estou vivo e estou, meu Deus do céu. Aleluia. Eu acredito perfeitamente que essa é a melhor visão que alguém na prova pode ter. Saber que independente da luta que passe, o seu Deus está vivo e do lado dele. Ele não está só vivo. João diz: eu vi ele vivo. E João continua: e eu olhei para a mão dele. Aleluia. E na mão dele tinha 7 estrelas. Oh, glória a Deus. Do lado dele tinha um chaveiro com pelo menos 3 chaves. Oh, glória a Deus. A chave da morte, a chave do inferno e a chave de Davi. Quando eu olhei para a mão dele, vi as 7 estrelas, e no chaveiro as 3 chaves, era ele dizendo para João: eu controlo, eu controlo, eu controlo, eu controlo, eu controlo, eu controlo. Saber que Deus está vivo é saber que Ele permanece no controle de todas as coisas. Eu estou na luta, mas Deus está vivo. Eu estou na guerra, mas Deus está vivo. João continuou olhando e João disse que além de ver ele
estavam com as chaves no chaveiro, João disse que olhou e viu que ele estava no meio dos 7 castiçais. E quando ele viu ele no meio dos 7 castiçais, o que estava no meio dos 7 castiçais disse para João: esses castiçais são a igreja. Isso aqui é lindo demais, hein? Porque Deus explica e Jesus diz: esses castiçais, João, é a igreja. Aí ele diz assim: escreve a primeira carta para a igreja de Éfeso. E quando ele vai escrever, ele diz assim: escreve aí, João, isso diz o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se os castiçais são a igreja, oh glória a Deus, Deus está afirmando para João: eu estou vivo, tenho controle e caminho no meio de vocês. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Essa manhã nós estamos aqui, alguns no avento, alguns na prova, alguns na guerra, alguns no vale, alguns no deserto, e Ele vivo, no controle e caminhando no meio de nós desde a hora que a gente chegou. E é isso que deixa o diabo atribulado, que você está na luta, mas vem, está na guerra, mas vem, está no vento, mas vem, a família não está bem, mas o coração está dizendo: eu sei que Ele vive. A vida sentimental não está legal, mas o coração está dizendo: eu sei que Ele vive. A vida financeira dá umas quedas de vez em quando, mas o coração está dizendo: eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vive. E Ele vive. Se Ele vive, disse Jó, uma hora Ele se levantará ao meu favor. Oh glória a Deus, aleluia. Isso que é lindo, irmão. Bom, pega o livro de Jó, quando você estiver na prova, pega o livro de Jó, dá uma lida, você vai ver um negócio interessante ali. Qual? Todo mundo fala e Deus quieto. Deus deixa o diabo falar, Deus deixa a mulher falar, Deus deixa os amigos falar, Deus deixa Jó falar e Deus quieto. Se tem muita gente falando, é porque Deus está quieto. E por que Deus fica quieto para deixar os outros falarem? Porque depois que Ele falar, você aprendeu isso a vida toda. Deus não tem a primeira palavra. Oh glória a Deus. Deus não tem a primeira palavra, Deus tem a última. Deus deixa todo mundo falar, todo mundo falar, todo mundo falar. E por que Ele fala por último? Porque a palavra dele é a que vale. A palavra dele é a que vale. A palavra dele é a que vale. E Deus não te daria aqui essa manhã para ouvir tudo que você está ouvindo até agora, se Ele não fosse virar o teu cativeiro, se Ele não fosse mudar as terras. Eu tenho a certeza esta manhã que esse varão que anda entre nós esta manhã não é um varão qualquer, é alguém de autoridade que manda no céu, que manda na terra, que manda.
O que você tem em casa, mulher? Eu tenho uma botija de azeite. Por que ela fita na botija de azeite? O que fala não é concreto, o que vou falar aqui é uma hipótese. Por que ela não falou, eu tenho um guarda-roupa, eu tenho um candeeiro? Por que ela falou uma botija de azeite? Porque provavelmente os credores já tinham ido lá pegar as coisas da casa dela. Porque você sabe tanto quanto eu que a lei de Moisés exigia isso, que tinha que pagar a dívida. Só que eles vão pegando o móvel, vão pegando as coisas e não pagam a dívida. E eles voltam lá para dizer, isso aqui não dá para pagar a dívida, agora eu vou levar teus filhos. Ela não tem mais nada em casa para dar a eles, só os filhos. Só que aquilo que parecia que ela estava perdendo, que eles estavam levando, era Deus abrindo espaço para a quantidade de vasos que ia entrar na casa dela. Se tem um monte de móvel lá dentro, não ia caber tanto vaso. Só que aí Deus disse, para fazer um milagre grande, eu vou ter que tirar as coisas velhas lá de dentro. Então tira o móvel, tira o candeeiro, tira a cadeira, tira a mesa, põe o que lá dentro agora, pega quantos vasos você puder, porque o jeito que o azeite vai jorrar aí dentro, eita glória de Deus, vai ser tanto azeite que vai pagar a dívida e você ainda vai viver do resto. Não é que você está perdendo, é que Deus está limpando para o que está vindo aí. Deus está limpando para o que está vindo aí. É por isso que a gente não entende os caminhos de Deus. Deus sabe exatamente o que está fazendo. E já que eu não sei, eu glorifico. Eu disse que daria 2 no último exemplo e encerro. Quantos filhos já enterrou? Quantos filhos já enterrou? 10. Deixa eu só ler para você ver aqui, para não passar batido. Você sabe que ele enterrou 10. Mas você sabe que ele teve outros 10 filhos. Não temos a impressão de que a única coisa que não foi dobrada foi os filhos? Porque tudo recebeu em dobro. Se ele tinha 10 filhos, quantos ele tinha que ter em dobro? 20. E por que ele tem mais 10 ao invés de 20? Porque um filho não substitui o outro. Jó tem 20 filhos. 10 estão dormindo no Senhor. Os outros 10 estão vivos. Filhos não substituem outro. Não tem essa. Um morreu, eu vou ter um outro para substituir o que morreu. O filho continua sendo filho. Até para as pessoas que abortam. Vou abortar para não ter um filho. Não, você é mãe de um filho morto. Não tem como. Filho não substitui outro. Não existe isso. Só que o que Deus faz para dobrar Jó no sentido familiar? Deus não dá 20 filhos. Deus dá mais 10 filhos, mas o texto diz, dá netos, bisnetos. Glória! E eu nem sei depois de bisnetos que vem, ele tataranetos. E a Bíblia diz que Jó viu a 4ª geração dos filhos dos seus filhos. Meu irmão, filho não substitui o outro, mas neto é filho dobrado. Sabe o que Deus estava falando para Jó? Olha como termina a história de Jó. Quantos filhos Jó enterrou? Quantos filhos Jó enterrou? Quantos netos e bisnetos e tataranetos Jó teve? A Bíblia nem cita. Sabe por quê? Porque o texto termina mostrando que Jó foi a mais aniversário do que a velório. Oh, glória a Deus. Jó viu mais berços do que cova. Jó viu mais enxoval do que caixão. Jó viu mais alegria do que tristeza. E esse é o Deus que vira o cativeiro. O choro pode durar, porque pode ser que nem dure a noite toda. O choro pode durar a noite toda, porque nem a duração do choro é uma certeza. A certeza do texto é uma só: a alegria vem. O choro pode ser que chegue até amanhã, pode ser que chegue até amanhã, mas a certeza é uma só: a alegria virá ao amanhecer. Saia daqui esta manhã com esta certeza: eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei que o meu Redentor está vivo. Pega a mão desse crente aí. Pegue a mão de alguém, feche os seus olhos, aleluia.
Você está pegando a mão de alguém que você nem sabe. Você conhece o superficial, você conhece o externo, você conhece o que ela mostra, você conhece o que ele mostra. Você não sabe como ele entrou. Você não sabe como está por dentro, você não sabe como está a guerra. Você sabe que Deus vai cuidar de você também. Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, e vou continuar cuidando. Eu não sei a luta que você passa, mas eu sei que o teu Redentor está vivo esta manhã. Então, de mãos dadas com esse crente, adore a Jesus com o teu melhor, glória a Deus, com o teu melhor aleluia. E enquanto você glorifica, a presença de Deus te renova para o tempo de virada. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Jesus diz que o nosso sofrimento é um sofrimento como de uma mãe de dores de parto. Vai doer, mas vai nascer. Vai doer, mas vai gerar. Vai nascer, vai doer, mas vai crescer. E enquanto o filho está sendo gerado, a dor é muito grande. Mas depois que se vê o rosto do filho, se esquece da dor que teve. Isso aí não é dor de enterrar de fundo. Isso aí não é dor de perca. Isso aí é dor de parto. Vai nascer algo de Deus. Seja a boca de Deus para essa pessoa do teu lado. Diga para ela: esse sofrimento é dor de parto. Diga: esse sofrimento é dor de parto. Pode falar, irmão, sem pena, não estou profetizando filho, não. Estou profetizando. Diga: esse sofrimento é dor de parto. Vai doer, mas vai nascer algo que vai trazer alegria para o teu coração. Vai doer, mas vai nascer algo da parte de Deus. Aleluia, pode cantar, gente, se você quiser. E que a bênção de Deus alcance a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Jesus, o Filho de Davi.